Olá, hoje eu quero falar um pouquinho sobre intuição. É um assunto bem delicado, mas interessante ao mesmo tempo. E eu tive uma percepção bem intensa quando eu voltei a ler o livro da Clarissa Pinkola Estés, Mulheres que Correm com os Lobos. Ele fala muito sobre intuição. E recentemente eu li esse livro aqui, O Homem que Escutava as Abelhas. Eu vou, provavelmente, é melhor até deixar aqui em algum lugar aí, porque por conta da iluminação. Enfim, esse livro é um livro lindo, fala sobre refugiados da Síria que seguem aí uma jornada pela Turquia, pela Grécia, até chegar na Inglaterra, e todos os percalços, né, e as questões que eles enfrentaram pelo caminho. E o detalhe é que não só o protagonista, né, do livro, mas a esposa dele, que ficou cega durante a guerra, né, a guerra da Síria, e a gente está falando de uma coisa muito recente, ela precisou aguçar os outros sentidos, e a gente sabe disso, né, que quando a pessoa perde algum dos sentidos, ela acaba aguçando outros. E conforme você vai lendo o livro, você percebe essa intimidade que ela tem com o próprio corpo, com o próprio instrumento de comunicação com o mundo exterior. E todos nós temos, só que a gente está tão perdido nos nossos processos aí no dia a dia, com a nossa mente barulhenta, que muitas vezes a gente não se dá essa oportunidade, né? E no livro da Clarice, ela fala sobre a La que sabe, né, em espanhol, ou a que sabe. Então, hoje eu quero trazer essa perspectiva, sabe, sobre a intuição, sobre a forma como o nosso corpo, ele se expande, ele contrai, a gente sente uma dorzinha de estômago, a gente sente alguma coisa que a gente não sabe explicar, mas a gente sabe. Então é essa conexão com aquela que sabe, que é a nossa intuição, é o que o nosso coração está dizendo, é a que sabe, né? Então essa oportunidade que a gente tem, na verdade não é uma oportunidade, é um privilégio que a gente tem. E eu venho de uma família muito intuitiva. É aquela velha história: mas como que você sabe? Não sei te explicar, mas eu sei que eu sei. E então eu nem sabia que a minha avó também era intuitiva assim, porque a minha avó morava num outro estado. Então um dia a gente se via muito nos feriados, né? A gente ia passar carnaval na casa dela, lá em Poços de Caldas, quando ela ainda era viva. Então a gente tinha, mas aí era um monte de gente junto, né? A família inteira reunida. Já aconteceu de ter mais de 16 pessoas na casa dela, que tinha 2 quartos, era gente espalhado pela cozinha, então a sala, quarto, enfim. Então era aquela bagunça de casa de vó, uma delícia. E quando eu conversei com a minha tia, que morou com ela muitos anos, né, na infância, enfim, e a gente tem a mesma idade, então acabou que a gente se identificou mais. Ela parecia mais uma prima, né, parece, né, mais uma prima do que uma tia. E eu perguntando pra ela como era essa questão, ela falou: nossa, minha mãe sempre foi intuitiva, ela sempre parece que sabia, sabe? Então eu vejo a minha mãe também é muito intuitiva, então eu vejo que essa é uma coisa que a gente tem já desde sempre. Eu convivi muito com a minha mãe e eu via muito, né? Vejo, até hoje a minha mãe tem um senso da lá que sabe? Ela sabe. E quando eu falo, é aquela coisa de mãe, né? Quando mãe fala, mãe sabe. E eu sou mãe, hoje eu tenho essa mesma sensação. Quando mãe fala, mãe sabe. Então, lá que sabe. Depois, se você tiver curiosidade, dá uma olhadinha no livro da Clarissa. É um livro maravilhoso, é um livro que traz muitas percepções em relação a essa questão da intuição, sabe? Do saber, do se permitir ouvir essa voz da intuição. E essa voz, ela vem muito mais pelas sensações do nosso corpo. Não é uma voz audível, que até pode ser, mas não é uma voz audível. E aí, de repente, você... mas como? Como que o corpo fala? Como que eu vou saber? Gente, a gente tá num nível de desconexão do nosso corpo tão grande que a gente se perdeu, né? Essa é a verdade. Não se valoriza. Hoje se valoriza diploma, se valoriza graduação, MBA, né? Master, essas coisas, pós-graduação, enfim.
é isso que é valorizado. Não é valorizado o quanto você tem de conexão com o seu corpo, pelo menos não no mundo ocidental, né? Vamos combinar que o pessoal não dá muita bola para isso e até jovem místico, né? Então não é valorizado isso, não é incentivado você a prestar atenção no seu corpo, nos sinais do seu corpo. Então, a gente, com essa correria, com essa vida bem ocidental, a gente foi se desconectando e aí desconectou do poder, desconectou da intuição, desconectou da sabedoria, e essa sabedoria, essa intuição, ela tá no corpo. Ela tá no arrepio, ela tá na sensação, ela tá naquele desconforto, sabe, que dá às vezes no estômago, ela tá no corpo. E aí, enquanto eu me desconecto do corpo, eu me desconecto com aquilo tudo que sabe dentro de mim, né? Aquilo que eu sei e que na verdade me perdi do saber. Então, no primeiro momento, o que a gente precisa? Tomar essa consciência de que a gente sabe, de alguma forma o nosso corpo sabe. Segundo, evitar essa desconexão, romper com esse processo de desconexão e reconectar, como se fosse um fiozinho, sabe? Tava desconectado, agora eu vim aqui, ó, conectei. E como que você conecta isso? Através da utilização, né? De você usar a maior tecnologia que você tem à sua disposição, que são os 5 sentidos. É tudo isso que você precisa. Você precisa aprender a ouvir, você precisa aprender a observar, você precisa aprender a silenciar para ouvir não os barulhos externos, mas os barulhos internos. O que está fazendo barulho aqui dentro de mim? Então, cada sentido vai trazer para nós uma inteligência, uma sabedoria. E isso é muito mais tecnológico do que qualquer outra coisa, do que qualquer aparato que o mundo venha trazer para a gente, né? De qualquer inteligência artificial que venha trazer para a gente. É a nossa percepção, é a nossa autopercepção, autoobservação. Então, conforme eu vou me conectando de novo, eu vou criando essa intimidade, porque a pessoa fala assim, mas eu não sei como que eu prestaria atenção na minha intuição, como que eu vou ouvir minha intuição. Se você não começar a experimentar, você nunca vai aprender. Então, cada corpo, cada essência, cada pessoa, ela tem uma comunicação diferente, né? Sendo pessoa física, né? Fisicamente falando, como a nossa essência. Então, só a gente vai poder aprender, né? Ou reaprender a se conectar com o nosso corpo, a se conectar com a nossa essência. E para isso, a gente precisa criar tempo, porque a gente está tão ocupado. Não, hoje não dá. As pessoas me perguntam, mas qual que é o benefício da meditação? Para que meditar? Para que ficar parado lá? Qual que, no final disso tudo, o que acontece? E aí, eu já falei aqui em algum vídeo, né, que às vezes a pessoa fica esperando, tá esperando o quê? Iluminação? Né? Não, medita para estar ali naquele momento de paz com você, de conexão com você, de autopercepção, como que eu funciono, como que eu ouço, o que isso significa para mim, sabe? É auto-reconhecimento, você precisa se reconhecer nesse rolê chamado vida. Então não é para esperar, o que eu vou ganhar com isso? É bem coisa do mundo ocidental, né? O que eu vou ganhar com isso? Então a gente tá sempre querendo ganhar alguma coisa no final. E pra falar a verdade, não é pra ganhar nada, é só pra se reconectar com a gente, é só pra ser a gente, deixar de fazer tanto pra ser, que hoje eu acho que essa é a maior busca, né? É o fazer, acumular, entre bens, dinheiro, diplomas, certificados, enfim, checkets, como eu falei aqui num dos vídeos sobre viagem. Então parece que essa é a nossa ocupação e a gente tá deixando de se ocupar de ser a gente mesmo. Sabe? De relaxar e falar, não, quer saber? Hoje eu vou tirar o dia para ser eu. Vou ficar aqui, observando, vou ficar me ouvindo, vou ficar prestando atenção nas minhas sensações, vou me observar, vou meditar, vou fazer um grounding na grama, andar descalço na grama, na areia. Hoje eu vou ser eu, sabe? Quem de nós, né, tá tirando esse tempo para fazer isso? Só para ser, né? O que você tá fazendo? Não tô fazendo nada, eu tô só sendo mesmo. Né? Então, se faz sentido para você toda essa questão aí de comunicação, né? A forma como o nosso corpo se conecta e com a gente, né? Se comunica com a gente,
através da expansão, né? Você parece que sente, né? Quando o negócio é sim, parece que o teu corpo ele vai junto. Agora, quando o negócio é não, não tô sentindo, tá confortável isso. Você percebe. Então, se tá fazendo sentido, se fez sentido para você, comenta aqui, porque aí eu posso trazer um conteúdo a mais sobre isso, falar um pouquinho mais sobre isso, porque a gente vai testando, vai falando e vai vendo a resposta de vocês, o quanto isso traz ressonância com que te traz esse interesse, né? Não, gostei, ressoou aqui, fez sentido para mim. Então aproveita e comenta, já curte o vídeo, já ativa o sininho, se inscreve no canal se você caiu aqui de paraquedas e não sabe, né? Nunca tinha assistido um vídeo meu, aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho que tem muito mais assuntos pra gente falar por aqui, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.